Eu orando, eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar hoje? O que o Senhor quer falar aos nossos corações? Deus me levou para falar da vida de Abraão. Vida de? Ele vai ser o primeiro a falar sobre o Deus provedor, o Jeová Jiré. E a intenção minha hoje era pregar em outro texto, só que no meio da tarde eu orando, Deus colocou, foi soprando os textos no meu coração, e eu fui abrindo, fazendo anotações. Eu que não gosto de pregar com anotação, hoje eu fiz anotação, então vou ficar mais devagar hoje. Eu estou até cansado, vai ser até bom para descansar um pouco. Vou ficar um pouquinho mais devagar, mas anote esses textos na sua Bíblia aí. É importante para você entender sobre provisão de Deus, tá bom? Pega a sua Bíblia e abra comigo em Gálatas capítulo 3. Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas, capítulo de número 3. Quem abriu em Gênesis aí, o Senhor sempre confunde. Mas nós vamos chegar lá em Gênesis, calma, abre em Gálatas capítulo 3. Paulo vai escrever essa carta. E quando ele está escrevendo essa carta, ele vai falar algo muito importante. Quando ele fala a igreja das Galácias, ele vai falar algo no capítulo 3, que é muito importante para a gente entender. E nós vamos caminhar em alguns textos bíblicos. Caneta é muito bom no culto. Papel é muito bom no culto. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, ele é melhor um papel velho e um lápis com a ponta quebrada, você confiar nele, do que nessa mente sua que você acha que é poderosa. Então, vale a pena sempre anotar, escrever. Eu, quando eu estou embaixo, eu anoto tudo, irmão. Anoto tudo, escrevo tudo. Minha Bíblia é toda riscada. E é isso aí. Isso tem mudado a minha vida e vai mudar a sua também. Amém? Gálatas 3, verso 7, versículo 7 diz assim: Sabei, pois, que os que são da fé, os que são são filhos de... Vou de novo. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então aqui eu tenho que chamar a sua atenção, porque o texto está dizendo assim, se você não tem fé, você não pode ser introduzido na família de Abraão. E a promessa que Deus fez é para Abraão. É um domínio, é um poder, é uma herança. E quando você entra nessa família, você tem direito a esse domínio, a esse poder e a essa herança. Escuta isso. Antes de pregar, eu preciso ler 2 textos com você, do que Jesus disse acerca de cultos como esse. Quando as pessoas vão ouvir a pregação, vão ouvir o evangelho, todo culto tem 2 tipos de pessoas. Todo culto tem 2 tipos de pessoas. As pessoas que vão ouvir e vão crer, e as pessoas que vão ouvir e não vão crer. Jesus vai falar acerca disso. Abra comigo em João capítulo 10, versículo 26 e 27. João 10, 26 e 27. Olha o que está escrito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas, como já vou-lo tenho dito. Versículo 27. As minhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Ele está dizendo o seguinte: toda vez que a mensagem é ministrada, só consegue ouvir quem é ovelha, só consegue crer quem é ovelha. Por mais que você tente estar nesse ambiente, se você não crê, você não consegue ser ovelha. Eu só me torno ovelha quando eu recebo a palavra, creio na palavra e vivo a palavra. Então, se eu não conseguir, escuta isso, se eu não conseguir acreditar, crer na palavra, eu não sou ovelha. Eu sou o que, pastor? Vamos ler o que eu sou? Se eu não estou crendo, eu sou alguma coisa. O que eu sou? Olha isso, Mateus capítulo de número 25. Mateus 25, versículo 33 e 34. Mateus 25, versículo 33 e 34. Diz assim, e porás as ovelhas à sua... Mas os bodes, peraí, ovelha esquerda, nem para votar presta, nem para o céu presta, negócio de esquerda não serve. Próximo verso. Então dirá o rei aos que estiverem à sua, quem está à direita? Cadê as ovelhas aí? Será que é ovelha mesmo? Olha para o vizinho, vê se ele não é um bode.
Pastor, como é que eu sei que é um bode? É quando escuta, mas não crê. É quando vem para um culto e fala, isso aí é mentira. Isso não pode acontecer na minha vida. Isso não é ovelha, isso é bode. Só que Jesus não tem preocupação com o bode, Ele só preocupa com a ovelha. Porque a ovelha escuta a voz dele, ouve e pratica. Olha isso aí, ó. Então dirás ao rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele está falando assim, as minhas ovelhas, eles estão ouvindo e praticando, porque eles vão receber uma herança, que é o reino do Todo-Poderoso. E esse reino vai mudar toda a nossa vida e toda a nossa história. Então o apóstolo Paulo, quando está falando aos Gálatas, ele vai falar assim, olha, se vocês são da fé, vocês são filhos de Abraão. Afinal, pastor, o que é fé? Hebreus vai dizer que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Ainda não se manifestou na terra, mas o que está dentro de mim é tão forte que eu sei que vai acontecer, vai se manifestar. Fé é não estar vendo, é colocar o pé sem ver o chão, mas quando você coloca o pé, Deus pavimenta e coloca o chão debaixo de você. Fé é você ir para sentar, não tem cadeira, quem está olhando assim, vai cair, mas quando você armar para sentar, Deus coloca uma, isso é fé. A fé traz a realidade, as coisas que não existem. Então falando assim, ó, se vocês, olha isso, sabeis pois que os que são da fé são filhos de Abraão. Ele está dizendo, você não pode andar pela vista. Para ser filho de Abraão, você não pode andar pelo que está vendo. A vista vai te enganar, a vista vai paralisar você, mas se você andar pela fé, ainda que o inimigo se levante e fala, sai do meu caminho, porque eu estou vendo a vitória, sai da minha frente, porque eu estou vendo o resultado final. Alguém está aqui nesse lugar, pelo amor de Deus? Cadê os que são da fé nesse lugar? A pergunta que eu fiz é, por que não ser só filho de Deus? Sou filho de Deus, tá bom, tá ótimo. João 1, verso 11 e 12 diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Só que Paulo faz um adendo. Ele fala, se você tem fé, você não é só filho de Deus, você também é filho de Abraão. Por que eu estou pregando isso hoje? Porque dois tipos aqui nessa noite: os que vão ouvir, vão crer e vão viver algo extraordinário, e os que vão ouvir e falar assim, eu não creio, e vai continuar com a vida do jeito que está. Escolha você, qual o grupo que você quer pertencer. Eu decidi que eu não ando mais pelo que eu estou vendo, eu ando pela fé. Eu não ando mais pela realidade da terra, eu ando pela realidade do céu. Eu não ando por aquilo que eles estão me mostrando aqui na terra, eu ando por aquilo que Deus está falando lá de cima para mim, que vai acontecer. Ainda que tudo pareça contrário, eu ainda creio na palavra que Ele liberou, e a palavra dEle que vai dar o resultado final na minha vida e na sua vida. Se você crê, a Bíblia diz, se você crê, verás a glória de... Mas por que Abraão? Eu tenho que destacar algumas características de Abraão, algumas coisas que aconteceu primeiro com Abraão. Eu não sei se você sabe, mas o evangelho foi pregado primeiro, sabe para quem? Para Abraão. Deus escolheu Abraão para entregar as boas novas. Deus olha para ele e fala assim, olha, eu tenho um evangelho para pregar. Esse evangelho vai ser disseminado na terra, e o primeiro que eu vou apresentar esse evangelho é você, Abraão. Senta aqui, deixa eu conversar com você. Olha aí para mim, Gálatas capítulo 3, verso 8. Leia comigo. Nós vamos ler Bíblia hoje. Gálatas 3, 8. Ora, tendo a escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho dizendo, todas as nações serão benditas em... Então Deus pegou e falou assim, Abraão, eu tenho um evangelho para lançar, e eu vou te apresentar esse evangelho em primeiro lugar. Você vai ser o primeiro a ouvir as boas novas, você vai ser o primeiro a ouvir a boa notícia que eu tenho. Então quando você acha que você recebeu uma boa notícia, saiba, Abraão já sabia dela primeiro. A Bíblia vai chamar ele, que vai ser o primeiro crente, o primeiro? Gálatas 3, verso 9, olha isso, leia comigo. De sorte que os que são são benditos com o crente.
Expressão essa que a gente vai usar só no Novo Testamento. Mas Paulo já chamava ele que ele foi o primeiro crente, o primeiro cristão, o primeiro a se converter ao Evangelho, o primeiro a se render ao poder da palavra. Falar assim: olha, eu aceito esse Evangelho, eu aceito essa boa notícia, e não abro mão de viver a boa notícia do céu na minha vida. Ele creu, ele acreditou, ele não era um bode, ele era uma ovelha. Então ele agora andava segundo a direção que Deus dava para ele. A Bíblia vai chamar Abraão de pai na fé. Fala comigo, pai na fé. Se você ler Tiago 2,21, a versão King James vai dizer assim: e Abraão, o nosso pai na fé. O que está dizendo? Ele exercitou tanto a fé que ele se tornou um modelo. Quando se fala de fé, tem que citar Abraão. Quando se fala de alguém que tem fé, tem que falar de Abraão. Não tem como falar de fé e deixar Abraão de lado. Então ele se tornou o que? Um modelo para a gente. Então ele é o pai, ele é o cara obediente a Deus. A Bíblia diz que Abraão obedeceu. Hebreus capítulo 11, verso 8. Vamos ler, Bíblia. Vamos ler. Eu ia só citar, mas vamos ler. Hebreus 11, 8. Vamos ler. Dá glória aí, irmão. Aleluia. Pela fé, Abraão, sendo chamado. Espera aí, gente. A primeira pregação é para ele. O primeiro cara a se converter, ele. O primeiro cara se chama de crente, ele. Se torna o pai na fé. E tudo que Deus chama, fala com ele indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde, mas ele obedeceu. Porque quem vai pela fé, não espera acontecer, ele se move pela fé, ele dá passos de fé. Não, pastor, vou esperar o dinheiro cair na conta para eu comprar. Você não vai comprar nunca, mas na hora que você arriscar e for lá, o dinheiro aparece, a provisão chega. Não, eu vou esperar, na hora que eu tiver aquele recurso eu faço. Não vai fazer nunca, porque no reino de Deus não é com o recurso que se move os céus, é com a fé que se move os céus. E o céu está cheio de recursos para liberar sobre a nossa vida. Se você tiver fé, Deus vai liberar o recurso que está lá em cima para a sua vida e para a sua história. Necessidade não move o céu, choro não move o céu, fome não move o céu, mas fé move o céu. Vou de novo. Passar fome não move o céu. Deus olha e fala: vai continuar com fome. Miséria não move o céu. Está na miséria, o Deus fica lá: vai continuar na miséria. Não move o céu. Você chorar, Senhor, ele vai cair de lágrimas, não vai mover o céu. Mas na hora que fala assim: eu tenho fé que a história vai mudar, o céu é comigo mesmo, me chamou. Deus está esperando da gente, sabe o que? Exercitar a. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu só consigo chegar perto dele através da... Ele não era só obediente, a Bíblia vai chamar que ele era amigo de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 23. Tiago 2, 23. Vai guardando essas qualidades aí, que isso é muito importante onde a gente vai chegar. Tiago 2, 23. Vamos lá. Meu filho tem que ser mais rápido, hein? Você tem que ter mais Bíblia aí, vamos embora. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado o, artigo definido, o amigo de Deus. Os céus olhou e falou assim: Deus tem um amigo. É quem é? É o anjo, é o querubim? Não, é o Abraão, está lá na terra. Deus tem um amigo, quem é? Ele está lá na terra. Quando eu falo, ele obedece. Quando eu falo, ele não questiona. Quando eu falo, ele acredita. Ele sai sem rumo, mas vai saindo debaixo da minha palavra. Quando eu falo, as coisas começam a se manifestar na vida, porque ele é meu amigo. Quando eu falo, ele tem certeza que vai acontecer, porque ele é meu. Aleluia. Abraão era amigo de... A Bíblia diz que Abraão honrava a Deus com seus dízimos, seus tesouros particulares. Leia comigo. Gênesis 14, 20. Gênesis 14, 20. Olha isso. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de... Ele sabia o caminho da honra. Ele sabia que quando ele honrava Deus, o caminho é uma via de mão dupla. A honra tinha que vir sobre a vida dele, a honra tinha que se manifestar na vida dele. Ele não entrou nessa sem saber o que estava acontecendo, não. Ele sabia que o Deus que chamou é o Deus que capacitou, é o Deus que abençoou, é o Deus que levantou, é o Deus que prosperou. Ele sabia, dentro dele ele tinha uma certeza e uma convicção. Qual é? Esse Deus que me chamou não me chamou por fracasso. Esse Deus que me escolheu não me escolheu para ficar na longe. Esse Deus que me chamou para viver uma grande história
em sua presença. Eu vim liberar uma palavra para alguém nessa noite, sabe qual é? Deus não te chamou para o fracasso, Deus não te chamou para a escassez, Deus não te chamou para a miséria, Deus não te chamou para essa luta, Ele te chamou para você ser mais do que vencedor. Deus manda um profeta escrever acerca de Abraão. Vai ser rápido hoje, pega aí. E esse profeta diz assim, ó: olhai para Abraão. Coloca para mim, Isaías 51, verso 2. Olhai para vosso pai, para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, olha isso, eu chamo, eu abençoo e eu multiplico. Quem faz isso? Deus Todo-Poderoso. Quando eu creio, quando eu tenho fé, Ele me chama. Quando Ele me chama, a Bíblia diz que Ele me abençoa. Ele não só me abençoa, Ele multiplica aquilo que está nas minhas mãos. Aí o texto diz: olha para Abraão, olha o que aconteceu na vida dele. Porque se você é da fé, você também é família de Abraão. Aí alguém fala assim: não, pastor, eu sou de Cristo, mas Gálatas 3:29, coloca aí Gálatas 3, lê comigo a palavra, meu irmão. Olha o que está escrito, Gálatas 3:29. E se sois de, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Deus está dizendo: ei, meu filho, se você aceitou Jesus, Jesus te pegou e falou: eu tenho uma família que tem uma herança, e essa herança vai chegar nas suas mãos. Como? Eu vou te enxertar, entra na família. Como é que eu vou andar? Você vai aprender a andar pela fé, você vai ser obediente, você vai agora ser amigo de Deus, oh glória, você vai ter intimidade, relacionamento, você vai saber que quem te chamou te abençoa, você vai entender que quem te abençoa multiplica as obras das tuas mãos, você vai entender que o inimigo se levanta, mas quando ele se levanta é para cair, porque quem te chamou é mais poderoso, quem te levantou é mais poderoso. Eu vou pregar até você reagir nessa noite. Deus te trouxe nesse Bíblia te dizer: eu não te levantei para você ser a vergonha da sua casa, a vergonha da sua... Eu te levantei para você ser um exemplo por onde você passar. Oh, aleluia! Só que o que me chama a atenção, sabe o que é? Que Abraão, com todas essas qualidades, com todas essas características dentro da sua vida, a Bíblia diz que ele foi colocado à prova. E aqui eu preciso que você entenda: eu e você, nós vamos ser colocados à prova. Deus, Ele não tenta ninguém, mas Deus prova a todos que Ele ama. A tentação é para te levar para uma derrota, para um prejuízo, mas a provação é para te fortalecer, para te levantar e para te erguer. Quem tenta você é o diabo, é o inimigo, mas quem te prova é Deus, para que você saia aprovado dessa situação. Abraão, irmãos, tudo que ele queria era ter um filho, tudo que ele queria era ter uma recompensa dos céus. E um dia Deus cumpriu a grande promessa sobre a sua vida. O Isaac vai chegar, o Isaac vai nascer. O Isaac nasce. Só que acontece algo que vai entristecer um pouco Deus. Por quê? Enquanto Deus chamou, enquanto Deus abençoou, enquanto Deus levantou Abraão, Abraão sempre estava no altar. Abraão sempre levantava um altar para Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão levantou 6 altares. Deus chamou e levantou o altar. Deus falou qual era a terra dele, ele levantou o altar. Deus selou, falou que ia acontecer milagre, ele selou no altar. Mas quando a promessa se cumpriu, ao invés dele levantar um altar, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele fez uma festa. Abra comigo Gênesis capítulo 21, versículo de número 8. Gênesis 21, versículo de número 8. Fala com seu irmão, está escrito: e cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande... Ele fez festa. Na hora que a promessa se cumpriu, em vez dele ir para o altar, ele fez uma festa. Ele chamou todo mundo, convidou: vem cá para vocês verem, a promessa se cumpriu. Vem cá, deixa eu pôr nos dias de hoje. Vem cá, eu abri a empresa. Vem cá, eu comprei um carro. Vem cá, a casa que eu comprei. Fez festa ao invés de ir para o altar agradecer. Ele fez um grande banquete no dia em que o Isaac foi desmamado. O menino nasce, na hora que ele é desmamado, em vez de levar o menino para o altar e com o menino no altar e falar: Senhor, obrigado, graças te dou, porque o milagre aconteceu, a promessa se cumpriu. Não, ele virou as costas para o altar e foi fazer uma festa. Aqui eu preciso te alertar: cuidado
cuidado com aquilo que está tomando o seu coração, cuidado com aquilo que está tomando todo o teu coração, está tirando o lugar de Deus. Ei, irmão, toma cuidado, porque Deus vai te colocar à prova, e quando Ele te colocar à prova, Ele quer manifestar o que realmente está dentro de você, o que realmente interessa para você. Tem gente que coloca o filho acima de Deus, tem gente que coloca a família acima. Não, é Deus acima de tudo, é Deus acima de tudo, é Deus acima de tudo. O Isaac começou a tomar o lugar no coração de Abraão, começou a preencher o coração de Abraão, ao ponto que Abraão foi se distanciando de Deus. Já tinha muito tempo que Deus não falava com Abraão, já tinha muito tempo que Deus não se relacionava com Abraão em intimidade. Aí vai acontecer o capítulo 22, abra a Bíblia, olha o que está escrito, 22 verso 1, e aconteceu depois dessas coisas, depois de quê? Depois da festa, depois do cumprimento da promessa, depois de Abraão esquecer de Deus, aconteceu depois dessas coisas. O que, pastor? Que provou Deus a Abraão. Deus não vai te provar, meu irmão, com você na luta. Ele vai te provar na parte boa. Ele vai te provar quando a promessa se cumprir. É quando o caixa está faturando. É quando você está bem financeiramente. É aí que Deus vai colocar você à prova, para saber onde está o seu coração, se é onde Ele te colocou, se você ama Ele verdadeiramente. Porque tem gente que quando chega no ápice, esquece que quem colocou foi Deus. Tem gente que quando prospera, esquece que quem fez ele prosperar foi Deus. Aí ele chega e fica arrogante. Ele chega, eu não preciso de Deus não, eu não preciso de igreja não, eu não preciso de pastor não, eu não preciso de líder na minha cabeça não, eu sou autossuficiente, mas esquece que quem colocou ele lá foi Deus. Aí quando eu entro nessa situação, Deus fala assim, vou te provar para você saber quem colocou você nessa condição, eu vou te provar agora para mostrar como é que está o seu coração. Aí Deus vai colocar Abraão à prova, e disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Dentre todas as qualidades de Abraão, eu quero destacar uma. Qual, pastor? Abraão ouvia a Deus. Vou falar de novo. Ele era amigo, era fiel, obediente. Só que ele ouvia a Deus. A gente sabe falar, a gente sabe pedir. Como a gente sabe pedir? Eu faço a lista para Deus. Minha oração é assim: Senhor, me dá. Obrigado. Eu não sei que você está rindo, é quase a sua. Que a gente aprendeu no mesmo modelo, no mesmo formato. A gente sabe pedir, só que a gente não sabe ouvir. A gente não aprendeu a ouvir Deus. A gente não aprendeu a ouvir o Senhor. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e até. Ele continua falando. Agora, se Ele está falando, o problema está comigo, que eu não estou ouvindo. E por que eu não estou ouvindo? Tiago vai dizer que eu preciso ser pronto no ouvir, tardio no falar. Eu estou falando mais do que eu preciso, e ouvindo menos do que eu mereço. Eu preciso ouvir mais de Deus, para saber em qual ambiente Ele quer me colocar, aonde Ele quer me infiltrar, para que a bênção, a favor dEle recaia sobre a minha vida. Eu estou andando no dia a dia sem ouvir a voz de Deus. Eu estou fazendo amizade sem ouvir a voz de Deus. Eu estou fechando contrato sem ouvir a voz de Deus. Eu estou fechando parcerias sem ouvir a voz de Deus. Aí amanhã eu quebro a cara e falo, poxa Deus, você me abandonou. Ele falou, não, eu nem entrei com você, você foi sozinho. Você foi por conta própria. Só que hoje Deus nos trouxe aqui para a gente aprender a ouvir a sua voz, a ouvir o seu chamado, a ouvir o seu... Irmão, Ele chamou você aqui nessa para dizer, eu sou o provedor da tua vida, mas existe um ambiente onde eu vou prover, existe um lugar certo onde eu vou manifestar a minha glória na tua vida. Você crê nisso? A pergunta é, o que Abraão ouviu? O que ele ouviu? O que Abraão ouviu do Senhor? Sabe o que ele ouviu? Capítulo 22 do Gênesis, verso 2. E disse Deus, toma agora o teu filho. Sabe o que ele ouviu? Pega o que é mais importante para você. Pega o que você mais ama. Pega o que mais domina o teu coração. Pega aquilo que é motivo de festa e de alegria para você. Pega aquilo que você celebra todos os dias porque conquistou. Pega isso. Toma o teu filho. Pega o seu melhor, Abraão. Você está me ouvindo de verdade, Abraão? Então pega o seu melhor. Olha o que Deus fala com ele. Toma agora o teu
E Deus complementa assim, ó: o teu único filho, a quem amas. Ele está falando assim: eu não quero o outro não, eu quero aquele que está dominando o teu coração, eu quero aquele que tomou o espaço que era meu. Pega aquilo que entrou no seu coração e tirou você do centro da minha vontade. Pega aquilo que entrou como bênção, mas pode se tornar uma maldição se você não tomar cuidado, não arrancar isso do seu coração. Pega aquilo que veio como parecendo que era uma vitória dos céus, e era, só que você não soube lidar. Você não soube lidar com aquilo que os céus estavam preparando para você, e você se perdeu no meio daquela. Deus falou assim: pega aquilo que está te tirando você do centro da minha vontade, pega aquilo que está te afastando da minha presença, pega aquilo, Abraão. Deus está falando com alguém, eu não sei com quem é. Você recebeu do céu, mas o que veio do céu te tirou da presença. Você recebeu do céu, mas o que veio do céu te tirou do eixo. Você recebeu do céu, mas o que veio do céu fez você parar de ouvir a voz de Deus. Só que aí Deus fala de novo: ei, pega isso que te tirou do centro da minha vontade e faz o que, Senhor? Pegar o que eu faço? Vai à terra de Moriá. Fala comigo: a terra de Moriá. Fala forte, fala: a terra de Moriá. Observe que Deus, Ele estabelece uma geografia. Deus estabelece um ambiente aonde algo vai acontecer. Deus tem uma geografia certa para a sua vida. Deus tem uma geografia exata para você, que vai mudar todo o rumo da tua vida. Deus tem um ambiente certo. Irmão, escuta isso: tem lugares que não te valorizam, tem lugares que não honram você. É porque talvez você está na geografia errada. É porque talvez você está na geografia errada. Quando você está na geografia errada, você tenta romper e não consegue. Mas depois chega uma hora que Deus fala assim: ouve a minha voz, porque eu vou te dar o destino que você precisa. Vai para essa geografia, e quando alguém assustar, aquele que estava perto agora está longe, aquele que estava do lado agora está distante. Porque quando você ouve a voz de Deus, tem certeza que foi Deus que falou, você não olha para trás, você só quer obedecer. Vai para a terra de Moriá. Lá na terra de Moriá vai acontecer algo que vai mudar a sua vida, Abraão. Na terra de Moriá tinha 3 montes. Quantos montes? Guarda isso: Monte Sião, o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. 3 montes. E Deus falou: vai para essa terra. Qual dos montes, Senhor? Vai. Enquanto você começar a caminhar, eu vou revelar qual monte que é. Enquanto você não der um sinal de obediência, Deus não revela tudo. Vou de novo: enquanto você não der um sinal de obediência, que está ouvindo e obedecendo, Deus não mostra tudo. É por isso que está cheio de pessoas com promessas lindas, mas não tem um sinal de obediência. E por não obedecer, você não consegue enxergar qual é a geografia perfeita, onde o ambiente vai ser propício para a provisão do céu chegar na tua vida. Vai para a terra, e lá, quando você estiver chegando lá, eu vou revelar qual é a montanha que você vai subir. Eu vou te falar qual é a montanha que você vai colocar o pé. A Bíblia diz que ele pega tudo. Pega o filho, prepara o filho para entregar como um sacrifício. Olha o que Deus fala na Bíblia: toma agora o teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Holocausto é a oferta totalmente queimada ao Senhor. Era Deus dizendo: aquilo que você mais ama vai virar pó. Aquilo que você mais deseja vai virar pó. Escuta, não deixa nada na sua vida entrar no lugar de Deus, senão Deus faz virar. Eu tenho que pregar para alguém aqui hoje. Se tomou o lugar de Deus, Deus faz virar pó. E você decide: ou você entrou, ele toma. Porque se Abraão fala: não vou, ele fala: deixa que eu sei tomar Isaac. Eu entreguei, eu tiro. Deus não tem problema em fechar a torneira, mas também não tem problema em abrir a torneira. Abraão, ele sabia o poder de Deus. Falou assim: olha, eu só preciso acreditar que desde que eu conheço esse Deus, Ele nunca falhou. E se Ele pediu o meu filho no altar, que ele morra, eu vou matar. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer que ele fez isso crendo. Ele fez o quê? Ele fez o quê? Não, fala forte. Ele fez o quê? Crendo. Crendo em quê, pastor? Que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Então quando Abraão vai, ele está decidido. Ele está o quê? Eu vou matar o Isaac. Eles começam a caminhar. Estou resumindo, porque eu vim profetizar uma coisa só hoje. A verdade é essa, e eu vou chegar lá, você vai entender.
Ele pega o menino, pega 2 moços, começa a andar 3 dias de caminho. Quando está chegando perto, ele manda os moços ficarem. Vai só ele e o filho. O filho já é grande, ao ponto de conseguir carregar a lenha. Eles vão bater um papo, o filho olha, o filho não é bobo, já foi várias vezes no altar. Fala: pai, estou vendo aqui, ó, está a lenha, está o cutelo, está o fogo, mas na onde está o cordeiro? O Abraão olha para Isaac, olha isso, e fala assim: Deus proverá para si o cordeiro. Ô Isaac, fica tranquilo, que o que é de Deus Ele prepara para Ele mesmo. Não preocupa com as coisas de Deus não, só faz aquilo que é a sua parte. O Isaac não questionou, o Isaac entendeu que ele era o cordeiro, e ele foi. Quando chega num determinado lugar, o Monte Moriá, Deus faz ele subir. Quando ele chega nesse ambiente, a Bíblia diz que ele pega o menino, põe o menino em cima do altar, amarra o menino. Eu estou falando de um homem que é mais de 100 anos de idade, é um centenário, com um jovem cheio de força, cheio de vigor. Mas esse menino não revida o pai, esse menino não questiona o pai, sabendo que vai morrer. Esse menino agora fica lá no altar, o pai amarra ele, o pai coloca a lenha em volta, o pai pega o cutelo, e na hora que o pai vai bater o cutelo no menino para matar o menino, a Bíblia diz que um anjo do céu vai bradar. Um anjo do céu vai? Você não está aí não. Um anjo do céu vai? Lê comigo 22 verso 10, Gênesis 22 verso 10. Lê comigo. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse, observe que do verso 1 ao verso 11, ele continua com a mesma disponibilidade. Ele continua ouvindo a voz de Deus, e ele continua obedecendo o comando de Deus. Escuta isso, eis-me aqui, verso 12. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, por conta agora sei que... Porque o temor voltou, Abraão. Você não precisa tocar na promessa porque o temor voltou. Você não precisa jogar a promessa fora porque o temor voltou. E quando o temor volta, a promessa vive. Eu tenho que pregar, eu vim pregar hoje. Tem muita gente matando a promessa porque perdeu o temor de Deus. Tem muita gente matando a promessa porque perdeu o temor de Deus, e a promessa vai morrer mesmo. Mas se hoje você decidir entregar a promessa, falar: Senhor, eu perco tudo, só não perca a tua presença. O temor voltar, Deus coloca a promessa de pé. Deus coloca a promessa de pé. Eu vim pregar para alguém que perdeu o temor, está vivendo uma vida dupla, está vivendo toda atrapalhada, está perdendo a promessa, está vendo a promessa escapar entre os dedos. Só que Deus hoje me trouxe para dizer: eu sou o provedor. Se o temor voltar, a promessa vive. Se o temor voltar, a promessa fica de pé. Eu não sei para quem é, mas hoje Deus está dizendo: coloca a tua vida em ordem, coloca a tua casa em ordem, porque a promessa ainda está de... O temor voltou. Agora sei, deixa o texto. Agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único. Sabe o que Deus está falando com Abraão? Abraão, o lugar que eu te coloquei é um lugar de promessa. O lugar que eu te plantei é um lugar que resultados extraordinários vão acontecer, mas nada pode estar no meu lugar. Eu preciso falar isso com alguém, porque Deus é capaz de virar a sua vida de uma vez só, e Ele pode te prosperar tanto ao ponto que você vai olhar para as coisas que você conquistou e falar assim: eu não quero Deus mais não. O que eu tenho é tão bom que eu não quero mais Deus. Você toma cuidado. Toma cuidado com esse caminho é muito perigoso. Não deixa nada ganhar o seu coração. Não deixa luxo da terra, não deixa prazeres da terra tomar o seu coração. Confia no Senhor. Acredite que o Senhor tem o melhor para você. Irmãos, Deus me colocou já em tanto ambiente maravilhoso, em tanta coisa nobre, que eu falei assim: meu Deus, se eu não fosse um cara que tivesse temor a Deus, já tinha largado faz tempo. Proposta é o que não falta. Só que eu entendi o lugar que Ele me colocou, eu entendi qual que é a minha montanha, eu entendi qual que é o Isaac que eu tenho que entregar. Eu entendi, falei: eu não posso trocar nada porque Ele me colocou num lugar aonde o provedor vai se manifestar. Ah, você não entendeu? Toma cuidado. A promessa ela é maravilhosa, a promessa é encantadora, mas a promessa pode afastar você do Pai.
E o mais importante não é viver a promessa, o mais importante é ter a presença. Vou falar de novo. O mais importante não é viver a promessa, o mais importante é ter a presença. Tem muita gente que quando viveu a promessa se perdeu com a presença. Davi subiu ao mais alto posto de Israel, mas quando estava lá ele se perdeu. Ele se perdeu, até se reencontrar foi difícil. Tem gente que não entende, a promessa está vindo, é Deus fazendo, você está se perdendo no meio da promessa. Só que o Pai está te chamando para o Moriá hoje, porque Ele tem algo para te surpreender hoje. Ele tem algo grande para você. Eu dei essa volta toda para chegar aqui eu encerro, vai ser rápido. Olhe para mim, já preguei esse texto diversas vezes, mas nunca olhei por essa ótica que Deus me fez ver nessa tarde. Enquanto eu lia o texto, Deus me levou nesse versículo de número 13. Então levantou Abraão os seus olhos, e eis um carneiro de trás dele. Ele estava olhando para o altar, mas de repente ele levantou os olhos. Quando ele se voltou para o céu, a provisão aconteceu atrás. Enquanto ele estava olhando só para a promessa e para a terra, ele estava pensando, vou perder, nada vai mudar. Mas quando ele olhou para o céu, o anjo falou, olha para trás, olha para... Escuta isso aqui. Abraão quando passou, escuta isso, quando ele passou com o menino, ele viu a provisão, mas não sabia que era para ele. Vou de novo. A provisão estava atrás, não estava na frente. Quando ele passou com Isaac, ele estava tão envolvido com o ambiente do altar, que ele foi para o altar e não prestou atenção, que ele passou por aquilo que ia prover a vida dele, a história dele. Esses dias eu dentro do carro, eu voltando, eu comecei a orar, falei, Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver aonde está a provisão que o Senhor já fez. Porque a provisão que Ele tem, Ele não vai fazer, Ele já fez. Talvez nós estamos passando todos os dias diante da provisão e não estamos percebendo que aquilo é para a nossa vida. Você não entendeu? Vou melhorar. Talvez todos os dias você passe diante da loja que vai ser a sua empresa, só que você não percebe que lá vai ser a sua empresa. Talvez todos os dias você passa diante do comércio que você vai dominar, só que você não entendeu que aquele comércio é seu. Então você passa e não percebe. Só que a minha oração é, ó provedor, abre os nossos olhos para que a gente volte a olhar para o céu e perceba que o que a gente está querendo está atrás de nós, está ao nosso alcance, está na nossa direção. Eu vim profetizar nessa noite porque o provedor vai abrir os nossos olhos e nós vamos perceber que o que nós queremos já está na palma das nossas mãos. Fale para o seu vizinho: o que você quer está mais perto do que você imagina. Preciso pregar isso aqui para alguém, não sei para quem é. Você está passando diante da casa que você vai morar e não percebeu que ela é sua. Você está passando diante do apartamento que é seu e você não percebeu ainda que é seu. Você passa e fala: Senhor, cadê? Ele fala: está aí. Olha para cima que você vai ver o que está atrás de você. Você está passando todo dia e falando: Senhor, cadê a vitória? E Deus fala: está aí, meu filho. Está aí, minha filha. Isso mexeu tanto comigo que eu comecei a orar. Falei: Senhor, minha oração vai ser só essa: abre os meus olhos para que eu possa enxergar aonde está a provisão que o Senhor já liberou. Aonde está a provisão que o Senhor já... A Bíblia diz que estava amarrado. Estava o quê? Não, você não está aí não. Estava o quê? Ninguém tira do lugar, ninguém toca até você perceber. Ninguém vai tocar. Não, vou de novo. Está amarrado. Deus do céu, será que eu acho que essa palavra é só para mim hoje? Eu vou receber tudinho, Senhor. Ninguém vai tocar naquilo que pertence a você. Ninguém vai tocar naquilo que Deus preparou para a tua vida. E Deus amarrou e falou: enquanto Ele não vê, enquanto Ele não percebe, ninguém toca, ninguém tira do lugar, ninguém mexe. Aquilo que Ele preparou é seu e vai vir parar na palma das suas mãos.
Oh, meu Deus. Verso 13, vamos ler, eu quero ler, eu vou ler. Chacoalha esse crente e fala, está escrito. Então levantou Abraão os seus. Para de ficar andando assim, ó. E aí, crente? Levanta essa cabeça. Enxuga desse olho essa lágrima e fala: o meu Deus é o provedor da minha vida, nada vai me parar. Escuta, e eis um carneiro de trás dele, travado, algumas traduções amarrado pelos seus chifres. É tão violento que vai vir nas suas mãos, que se não amarrar, vai ferir alguém, vai machucar alguém. Porque só pertence a você. Se alguém quiser dominar, se alguém desamarrar, se alguém quiser tocar, meu Deus, eu vou falar até alguém. Ei, o que é seu, o outro não toca. O que pertence a você, o outro não vai. Pastor, dividiram, pastor, me enganaram, pastor, me trai. Só levar aquilo que é deles, porque o que é seu, ninguém vai tocar, ninguém vai encostar. Está amarrado, está protegido. Oh meu Deus, eu estou profetizando para alguém. Os seus dias de provisão estão chegando. Os seus dias de... se prepare para uma grande provisão vindo sobre a tua história. Quem crê reage nesse lugar. E eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, num mato. Sabe o que você não percebeu? Porque está camuflado. Sabe o que você não notou? É porque tem algo muito tranquilo na frente. Qualquer ventinho abre o mato, qualquer sopro o mato deita. É você falar: tô indo, que o mato vai se dobrar, e o que é seu vai parar na palma das suas. Levante as duas mãos aos céus, levante. Porque Deus está abrindo olhos espirituais dessa noite aqui. Você vai perceber que aquilo que é seu está diante de você. Aquilo que Ele te prometeu está mais perto do que você imagina. Parece que está longe, mas o que está querendo te enganar é a sua vista. Meu irmão, mas hoje Ele está acrescentando fé em você. Dizendo: creia, porque o que eu tenho para você está mais perto do que nunca. Está mais próximo. A história sua vai mudar. A tua vida vai mudar. A tua família vai mudar. Prepara, porque ainda esse ano nós temos um encontro com Jeová Jiré, o Deus da provisão. Quem crê nisso reage. Se você não pegar agora, a gente vai embora. E foi Abraão. Não. O Abraão viu um matinho, viu um negócio amarrado, falou: é meu. E foi lá. O que ele fez? Ele pegou ou tomou? Ele pegou ou tomou? Não é porque é seu que vai ser fácil. Não é porque ele proveu que vai vir parar na porta. Você vai ficar igual o bobão lá, chorando dentro do quarto. Você vai sair, vai rumo à promessa e falar: é meu, estou tomando. Eu estou pegando o que é meu. Eu estou pegando o que foi preparado para mim. Eu estou tomando posse daquilo que é meu. Eu estou tomando posse da minha vitória. Eu estou tomando por quem está comigo neste lugar. Pelo amor de Deus, levanta essa mão, dá um grito de glória nesse ambiente. E tomou o carneiro. Só que agora, diferente do Isaac que veio, ele fez festa e falou assim: te peguei para quê? Para oferecer para Deus. Você está tão sarado, que quando a provisão chega, você já está curado, está sarado. Nada mais toma o seu coração, nada mais toma a sua vida. Quando entrou a provisão, ele falou: vai fazer festa de novo. Não, festa não. Agora eu vou levar direto para o altar, porque a promessa ainda está de pé. O Isaac ainda está de pé. O Isaac ainda está de pé.
e ofereceu em holocausto, em lugar de seu. Quem viu ele subindo falou: perdeu o filho, e já era, acabou. Só que quando ele chega lá em cima, ele falou assim: nunca te chamei para tomar, sempre te convidei para multiplicar. Abraão estava esperando esse momento para apresentar quem eu sou. Na hora que Deus vai falar, ele fala assim: não, Senhor, você é meu amigo, eu te conheço. Então fala quem eu sou, Abraão. O Senhor? E chamou o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Põe versículo 14 aí, põe versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se provê. Eu termino agora. Eu aprendi que a provisão não é para todos. A provisão é para aqueles que têm fé. A provisão é para aqueles que são provados e aprovados. A provisão é para aqueles que saem do conforto da sua casa e sobem a montanha para ter um encontro verdadeiro com Deus. A provisão não é para qualquer um. A provisão é para aqueles que estão dispostos a obedecer, custe o que custar, doa a quem doer. Eu preguei por muito tempo, falei assim: não, Deus vai te prosperar. Não. Você vai ter lá e tomar a força. É seu. Ele falou que é seu. Só que Ele espera uma atitude nossa. Então não adianta você ficar paralisado diante das situações, esperando que um anjo venha e resolva para você. O anjo não vai fazer isso. Mas na hora que você arregaçar as mangas e falar assim: eu vou com tudo, vou para cima, ninguém vai me parar, ninguém vai me deter. Se prepare, sabe por quê? Você vai ter um encontro com Jeová Jiré. Você vai ter um encontro com Deus da provisão. Sabe por que a vida de muitas pessoas vem para esse ambiente e não muda? A gente volta lá no início. Porque as que mudam vai ser as que são ovelhas, que ouvem e crê. Quando você ouvir e crer, é impossível a sua história continuar do jeito que está. Aonde você chegar, a glória de Deus vai ter que se manifestar. Mas tem muito bode no nosso meio. Tem muito bode no nosso meio. Ele parece que é ovelha, mas não é. Ele parece que é de Deus, mas não é. Ele vem para o culto, ele levanta a mão, você fala: é de Deus, mas não é. Senta no banco, tem uns que dá até dízimo e oferta, mas não é de Deus, é bode. Está no nosso meio só para atrapalhar. Bode gosta de dar cabeçada. Bode gosta de machucar a gente. Bode é nervoso. Mas ovelha é mansa. Ovelha é obediente. Ovelha ouve a voz do seu pastor. Ovelha vive a provisão do Todo-Poderoso. O Abraão estava prestes a se tornar um bode, mas Deus chamou ele para o altar e ele voltou a ser uma ovelha. Ele voltou a ser uma ovelha. E ele provou da maior provisão da sua vida. Subiu o pai de um filho, desceu o pai de uma multidão. Tudo que eu preguei para você é o que Deus tem falado comigo esses dias. E eu falei: Senhor, você está tão perto de mim, só abre os meus olhos para eu enxergar onde que está. E a minha oração começou a ser assim agora: irmão, onde que eu passo? Eu falei: Senhor, será que é aqui? Será que é aqui, Senhor? O que eu sei, o que eu vou viver com Ele, eu já passei várias vezes diante. Está mais perto do que você imagina. O que você vai viver no Senhor está mais perto do que você imagina. A vitória que você tanto quer está mais perto do que você imagina. Aquele ambiente de sonho, de realização, está mais perto do que você imagina. Você já olhou várias vezes. Quando você entrar e pegar e falar assim: parece que é um déjà vu. Parece que eu já vi isso antes, e realmente já viu. Você viu em espírito e passou em carne, mas demorou a perceber. Mas quando você perceber, eu tenho certeza que você vai ser como Abraão. Vai tomar uma atitude de falar: vou lá tomar aquilo que é meu. Vou lá tomar aquilo que é meu. Vou lá tomar aquilo que é meu. Se você sente que essa palavra para você, fique de pé.